Olá, gente, a paz de Cristo a todos, que Deus continue a nos abençoar. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim Ele quiser nos ajudar. Vamos ler a carta que Paulo escreve aos Efésios, o capítulo 4. Interessante o que diz esse capítulo 4, mas, no entanto, na maioria das igrejas, a gente salva um pouquinho as tradicionais, mas a maioria das igrejas, especialmente as neopentecostal e pentecostal, você não vê isso, pelo menos aqui em Salvador. Vamos lá, Efésios capítulo 4. Eu vou ler aqui a tradução, vou traduzir na verdade o texto grego, o texto grego analítico, e depois eu vou ler na versão de Jerusalém para ver se tem alguma coisa diferente, né? Tão diferente na verdade, que diferente está, para não haver um cumprimento desse propósito que Paulo diz assim. Olha o que ele começa: eu imploro, portanto, a vós, eu, o preso no Senhor, dignamente andar da vocação ao qual foste chamado, com toda humildade e mansidão, com benignidade, suportando-vos uns aos outros em amor, sendo diligente em manter a unidade do Espírito e no vínculo da paz, em um único corpo, um único Espírito, como também foste chamado a uma única esperança da vocação de vós, um único Senhor, uma fé e um batismo, um único Deus e Pai de todos, e acima de todos e por todos e em todos, em cada um de vós, pois a cada um de vós foi dada a graça de acordo à medida do dom de Cristo. Portanto, ou por isso diz, subindo para cima, levou cativo o cativeiro, deu os dons aos homens, pois o que subiu, que é senão o que também desceu para as partes mais baixas da terra, o que desceu, o mesmo é também o que subiu a mais alta de todos os céus, a fim de preencher todas as coisas. E o mesmo deu a uns apóstolos, outro pois profeta, a outros evangelista, a outro pastores, a outros pastores e mestre, com a prós aqui, para poder traduzir agora vai ser um pouco difícil, mas eu vou tentar aqui. Para a preparação dos santos para a obra da diaconia, para a construção do corpo de Cristo. Imagine a construção do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Que na cabeça do povo de hoje em dia, o corpo de Cristo é a igreja. Sim, tudo bem, isso está de fato. Mas o que é a igreja? Aí é aquela confusão. A igreja invisível ou a igreja visível? Simples, gente. A igreja invisível e a igreja visível está descrita em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Como também em 1 Coríntios, quando disse, num abrir no piscar de olhos, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Quer dizer, a igreja invisível são os que morreram em Cristo. E a visível é os que estão vivos no Senhor. Mas na cabeça a romana do povo, não. Então, qual é a visão de todas essas coisas? É o que? A edificação do corpo de Cristo, que somos nós, porque nós temos que ser discipulados.
e não doutrinado no costume do dogma das denominações, né? Para a preparação dos santos, para a obra da diaconia ou do serviço, para a construção do corpo de Cristo, até que atinjamos completamente todos a unidade da fé. Olha, hoje em dia, com a diversidade de fé, tem que ter uma só fé, né? Para a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, para o homem perfeito, no homem perfeito, na medida da maturidade, da plenitude de Cristo. Hoje em dia não existe maturidade, existe a plenitude da denominação. A plenitude de Cristo, para quê? A fim de que não mais sejamos crianças, arrastada pelas ondas e levado de lá para cá por todo o vento de doutrina, na astúcia dos homens, em maquinações do engano e do desvio. Agora tá um pouco difícil melhorar esse meu óculos. Sendo verdadeiro, porém, no amor, cresçamos para ele de todos os modos, o qual é a cabeça. Então, a cabeça, olha o que está dizendo, o corpo de Cristo tem que ser edificado. Por isso que tem estes ministros para edificar o corpo de Cristo. A gente está lá, como é que se edifica a igreja? 1 Coríntios capítulo 14. Leia todinho ali, quando Paulo já fala da questão das línguas. Como é que você tem que falar? O que é que tem que ter? Tem que ter ali, ó, profecia, revelação, doutrina, exortação, e aí vai. Está lá no discurso que Pedro dá em Atos, capítulo 2, capítulo 13, capítulo 4. Então, versículo 15, agora 16. Do qual todo o corpo unido, sendo unido, ajuntado e vinculado por meio de todas as juntas da ligadura, conforme a função, na medida da unidade de cada um membro, para o crescimento do corpo, fazendo para a construção dele em amor. Aí ele pega de versículo 17 aqui, que eu vou parar, que eu vou ler no outro texto, senão não vai dar tempo, que já está escurecendo. Por isso, portanto, isto digo e testemunho no Senhor, a não mais vós andar de acordo como também as nações andam na vaidade do vazio da mente deles, escurecidos ou entenebrecidos na mente estando, alienado da vida de Deus, porque não tem conhecimento de Deus, como hoje a maioria dos que se dizem cristão, né, chamam de cristão, porque hoje em dia você ouve cristianismo, você não ouve o evangelho. Estando entenebrecido na mente, porque na nossa mente foi implantado o cristianismo, né, o que é gospel, o que é evangélico, que cada um tem o seu ponto de vista, não é o evangelho. Então, entenebrecido na mente, estando alienado da vida de Deus, por meio do não conhecimento ou da ignorância, a qual estão neles, por meio do endurecimento do coração deles, os quais insensíveis se fizeram a si próprios,
e entregaram à dissolução para a performance da impureza de toda sorte, na ambição insaciável ou avareza. Porém, vós isto não aprendeste a Cristo. Porém, vós não deste modo aprendeste a Cristo. Aprender a Cristo. Hoje em dia você não aprende a Cristo. Você aprende Assembleia de Deus, Adventismo, né? Assembleísmo, Adventismo, Catolicismo, Testemunhismo de Jeová, etc. Não foi isto que não aprendeste a Cristo, se de fato o ouviste e foste ensinado conforme é a verdade em Jesus. Então, gente, o problema é só ler. Você ler o contexto, que você vê a revelação na Escritura. Apesar de ser uma versão, que eu vou ler agora, você vai ver, ó. Exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros, porque o que é que gera as seitas, as facções, as divisões, as denominações variadas? Porque um não suporta o outro. Em humildade e longanimidade, suportando uns aos outros, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5. Né? Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança da vocação que foste chamado. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Depois você lê na sua versão para ver se tem alguma coisa errada, né? Porque... Mas cada um de nós foi dada a graça pela medida do dom de Cristo. Por isso é que se diz: tendo subido às alturas, levou cativo o cativeiro, concedeu dons aos homens. O que significa subiu? Senão que também desceu às profundezas da terra. O que desceu também é o que subiu acima de todos os céus, a fim de plenificar todas as coisas. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério, do diaconato, da diaconia, do serviço, para a construção ou edificação do corpo de Cristo, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Hoje em dia, gente, há unidade de fé, com tanta denominação, há o pleno conhecimento do Filho de Deus ou há o conhecimento da doutrina partidária da denominação? Entendeu? Até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Eu tenho que conhecer a Jesus, não é a doutrina da Assembleia de Deus só porque eu sou da Assembleia de Deus. Não é a doutrina do sétimo dia só porque eu sou do sétimo. Não, eu tenho que ter o pleno conhecimento do Filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Pare o vídeo e dê uma olhada lá. O estado de homem perfeito, completo, maduro, à medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. Não é do catolicismo, não é da Assembleia. Assim não seremos mais crianças, joguetes das ondas, agitados por todo vento de doutrina, presos pela artimanha dos homens. Gente, está escrito isso. Efésios capítulo 4, versículo 14. Preso pela artimanha dos homens, que da sua astúcia que nos induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresceremos em tudo a direção daquele que é cabeça, Cristo. Gente, o alvo é Cristo. É incrível, está escrito. Cujo corpo, em sua inteireza, bem ajustado e unido por meio de toda a junta e ligadura, com a operação
harmoniosa de cada uma das partes. Realiza o seu crescimento para a sua própria edificação, onde no amor. Vá lá nesse meu canal, clica aí, Charlo Andes, vá lá o vídeo, tem 3 vídeos se eu não me engano, o que é o amor de acordo com 1 Coríntios 13, para você saber o que é amor, como se comporta o amor. Isso, portanto, eu digo, versículo 17, no Senhor e testifico, não andem mais como andam os gentios, na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecidos, alienados da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornado insensíveis, tendo se tornado entenebrecido no entendimento, que as pessoas hoje pensam que sabem o que é evangelho, mas na verdade está com a mentalidade completamente entenebrecida, porque sabe o que é a doutrina da denominação e acham que ali é o conhecimento do evangelho. Você vê aqui tudo Cristo, Cristo, Cristo. Aqui não, é assembleísmo, adventismo, testemunho de jeovaísmo, espiritismo, catolicismo e aí vai. Todo tipo de ismo. Por isso, versículo 17, eu vou voltar. Isto, portanto, digo no Senhor testifico, não andem mais como andam os demais gentios, na futilidade dos seus pensamentos. O que é gentio? Aqueles que não eram judeus. Com entendimento entenebrecidos, alienado da vida de Deus pela sua ignorância e pela dureza dos seus corações, tendo se tornados insensíveis, entregaram-se à dissolução para praticarem avidamente toda sorte de impureza. Vós, porém, não aprendeste assim ao quê? A Cristo. Se realmente o ouvistes. E como é, na verdade, em Jesus, nele foste ensinaste a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho que se corrompe ao sabor das suas concupiscências enganosas, e renovar-se pela transformação espiritual da vossa mente, e a revestir-vos do novo homem criado segundo a imagem de Deus, em justiça e santidade da verdade. Incrível, gente. Criado segundo Deus. Hoje em dia é segundo a Assembleia de Deus, sempre segundo aos homens, né? Então eu quero chamar a sua atenção para isso. Será que essas Bíblias aqui estão erradas? Por quê? Eu só não li aqui o versículo. Eu só li na tradução ali no texto grego, eu traduzi até o versículo 22, se eu não me engano. Aqui agora eu li até o 24. Mas, gente, tem diferença? Reveja de novo o vídeo aí. Só tem uma pouca variante de palavra, né? Porque na verdade era simultaneamente para traduzir assim, ainda não tinha tanto domínio. Mas é a mesma coisa. E a gente não aprende isso. Nós não somos transformados e edificados, não. Se edifica templos, né? De pedra. Se reforma, se ajeita. Mas e o templo de Cristo, pelo qual Cristo morreu? Tem sido edificado? E aqui nós temos sido edificado de acordo com Cristo ou da denominação? Então fica aí para nós vermos o quanto estamos distante do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Amém? Deus continue a nos abençoar. A paz.